Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa e esse é o canal Guia da Escrita Acadêmica. Hoje a gente fala sobre uma fase do processo de seleção de mestrado ou doutorado que, sinceramente, é uma das mais tensas, talvez se não a mais tensa, que é a fase da entrevista. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas fundamentais que você tem que saber antes de participar dessa etapa. Bem, uma entrevista de mestrado ou doutorado, para ingresso no mestrado ou doutorado, ela serve basicamente para o seu possível orientador e para a banca saber se você tem condição de se manter naquele programa. E essa questão, se você tem condição de se manter naquele programa, vai para duas direções. Uma para a direção prática da vida, para a direção de aspectos da vida e da sua vida, e outra para a questão de produção acadêmica, para uma questão aí talvez já para um lado intelectual. Como assim? Quando você for participar dessa etapa, você vai ter que responder perguntas no sentido de: você tem condição de se manter nesse programa financeiramente? Você tem condição de se manter nesse programa sem bolsa? Você tem condição de viajar? Tem condição de viajar para evento? Tem condição de viajar para fazer pesquisa? É isso que a banca quer saber. Ela quer saber se de repente você vai entrar e daqui a pouco vai ter que pedir desistência porque não tem como se manter sem bolsa e você jurava que ia conseguir bolsa, não conseguiu bolsa e aí não consegue mais participar do processo do mestrado ou do doutorado. E aí, gente, infelizmente, a gente tem que falar da condição da desvalorização do pesquisador no Brasil. Infelizmente, a gente lida com essa lacuna aí, com essa dificuldade, com mesmo que ganhe bolsa, especialmente em cidades maiores, o valor da bolsa ele é insuficiente, né? Ele é muito abaixo do necessário e muitas vezes, mesmo os pesquisadores que ganham bolsa, eles têm que trabalhar. Então, assim, a gente tem essas dificuldades estruturais aí e que na hora da seleção, o programa, a banca, o seu futuro orientador, ele vai querer saber de você. Consegue sobreviver sem bolsa? Consegue fazer pesquisa sem bolsa? Tem tempo para viajar? Tem tempo para ir para congresso? Tem tempo para ir para evento? E aí é muito uma questão individual de cada um com o seu cada qual, negociar com os seus próprios limites. Olha, posso, mas preciso pedir dispensa do trabalho com uma certa antecedência, ou consigo me manter no mestrado, mas não consigo sem trabalhar, ou a bolsa facilitaria muito a minha vida. Então vai de você e de como você responde a essas perguntas, até porque senão você mentir muito, claro que a banca vai perceber também. Então quando eu falo de a banca quer saber se você tem condição de se manter numa questão estrutural ou numa questão de vida prática mesmo, de você, sujeito vivendo num mundo capitalista, ela quer saber dentro desses aspectos. E outra questão é de produção acadêmica. E aí é onde o seu projeto, ele vai ser interrogado, né? Você vai ser interrogado em relação ao seu projeto. Quem são esses autores? Por que você selecionou esse autor? De onde que você conhece esse autor? E agora, eu imagino que agora, em tempos de inteligência artificial, essa entrevista ela vai pegar muito nisso. Eu trabalho com revisão acadêmica e nessa época eu recebi muitos projetos para corrigir e aí essas pessoas submetem esses projetos para a banca. E, gente, muito projeto escrito com inteligência artificial. Aí você chega lá e você citou um determinado autor, sei lá, você citou Bourdieu, que é um autor complexo de se compreender, chega na banca, o teu entrevistador pergunta alguma coisa do Bourdieu e você não sabe nada sobre Bourdieu, você sabe 2 linhas sobre Bourdieu, você sabe a citação que você colocou no seu trabalho. Esse tipo de processo, geralmente, ele é muito negativo. Então, eu sempre acho muito mais viável você fazer um projeto simples, um projeto com menos autores, ou um projeto com autores que você já leu de fato, do que ficar enchendo linguiça e trazendo um monte de referência que você não domina. Porque a hora que o seu entrevistador te perguntar, você não vai saber responder. Confronta a ideia tal do fulano de tal com a ideia do fulano de tal. Você não aprendeu nem a ideia do fulano de tal e nem a do fulano de tal, principalmente confrontar a ideia desses autores. Então, é normal que você, claro que no doutorado você já tem que ter mais uma maturidade, mas é normal que no momento do ingresso no mestrado você ainda não domine grandes referências. Então, trabalhe com o que você conheça, trabalhe com os autores que você conheça, leia alguns autores, domine esses autores e trabalhe com eles. Faça um projeto que seja simples, mas que ele seja verdadeiro, que ele reflita você, que ele reflita o seu conhecimento, porque senão, a hora que você estiver
ali que você cair na mentira, vai ficar feio pra você. Vai ficar feio porque a sua nota vai lá embaixo e às vezes você reprova por causa disso. Então, jogue com mais honestidade, inclusive em relação ao seu nível de conhecimento, porque senão as pessoas vão perceber ali na banca. Conheça, gente, também o programa e conheça o orientador, conheça os professores, saiba um pouco sobre, principalmente sobre o professor que você queira para que seja o seu orientador. Saiba os projetos que estão sendo desenvolvidos, saiba sobre o programa, sobre os horários, não chegue perdido, sabe? Chegue conhecendo um pouquinho, que isso vai te ajudar muito no momento da entrevista. Sempre que for interrogado, mostre clareza, mostre domínio. E aqui, gente, é igual entrevista de emprego. Não adianta você começar com, eu acho que, ou talvez, ou quem sabe. Pode ser. Você precisa demonstrar domínio, clareza. Por isso, falei lá atrás, por isso é melhor um projeto simples que você domine do que um projeto elaborado demais, mas que você esteja completamente perdido ali. Então, mostre domínio do seu conhecimento. Se alguma pergunta, te fizeram uma pergunta, destrinche aquela pergunta, amplie a resposta, converse sobre aquilo, né? Então, mostre, inclusive, que isso é interessante para você, mostre interesse por aquilo. Então, se a banca te pergunta sobre um autor, mostre o seu conhecimento sobre aquele autor, mas também mostre que você gosta daquele autor, que você leu coisas daquele autor, que isso é importante para você. Se você está fazendo, se te perguntarem sobre o seu tema, mostre como aquele tema é incrível, fale como aquele tema é importante, como é necessário, como você quer muito desenvolver essa pesquisa, como você tem interesse em estar ali. É de fato como é uma entrevista de emprego. Aqui a gente vai participar 2 anos ou 4 anos de um processo de pesquisa, mas de fato você precisa mostrar que está interessado em estar naquele lugar. Mostre domínio, mostre clareza e mostre interesse. Se mostre empenhado a estar naquele lugar. Recebeu uma pergunta? Destrinche aquela pergunta de 1000 maneiras possíveis e alongue a resposta para que você mostre domínio daquilo ali. Gente, é isso. Se você tem outras dicas para o processo de entrevista, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém que esteja participando desse processo. Até mais!